Graça e paz, amados irmãos e irmãs, e o meu dileto amigo ouvinte e espectador que está me assistindo nesse instante. Nós estamos com mais uma reflexão para o vosso coração. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim a palavra de Deus. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações. A reflexão tem por título A Esperança de um Povo. Nos versículos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele relaciona a vinda de Cristo, a salvação. Uma vez que haviam aceitado a Cristo, aguardavam a sua volta com alegre expectativa e sabiam que seriam libertos da ira vindoura. Os cristãos são filhos do Deus vivo, conforme Romanos 9, 26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Determinações de um povo. Em João, no capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Esse texto, meus amados irmãos, os pecadores de hoje, porém, não precisam cometer os mesmos erros. Neste versículo, Deus promete que todo o que receber Cristo em seu coração nascerá de novo e se tornará parte da família de Deus. João, ele fala mais sobre esse novo nascimento em João, no capítulo 3. Mas mostra aqui que se trata de um nascimento espiritual divino, não de um nascimento físico que depende da natureza humana. Em Romanos 9, 26, os cristãos são filhos do Deus vivo. Seu corpo é santuário de Deus, o Deus vivente. Segundo Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nosso corpo é habitado pelo Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3:3. A igreja é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3:15. E Deus está preparando para ela a cidade do Deus vivo. Hebreus 12:22. O Deus vivo nos deu uma esperança viva ao ressuscitar seu Filho Jesus Cristo dentre os mortos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, foi o texto que nós lemos inicialmente, e diz, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, ainda quando nós lemos lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 24, diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. O julgamento aqui que ele se refere é a grande tribulação. Ele tem poder para ressuscitar mortos e exercer juízo. Ele dá a vida eterna a todos os que nele creem. Cristo prometeu que jamais teríamos de experimentar a ira de Deus, conforme João 5:24. É o texto que nós acabamos de ler. Sei que estudiosos sérios da conceituada associação, sociedade, enfim, de livros históricos,